Olá, está no ar mais uma edição do programa Um Dedo de Prosa. Nosso convidado de hoje é o pesquisador e professor Marcelo Lima, que em 2010 lançou um livro que conta a história do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. Professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Marcelo Lima pesquisa há mais de 2 décadas a educação profissional no Brasil e no Espírito Santo. Em 2010, com o livro O Desenvolvimento Histórico do Tempo Socialmente Necessário de Formação Profissional, relata a trajetória do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, desde a criação em 1909, quando a instituição se chamava Escola de Aprendizes Artífices e ficava no centro de Vitória. A publicação é resultado da tese de doutorado em educação defendida em 2004. Além deste, o autor também tem livros publicados nas áreas de tecnologia e trabalho. Durante Um Dedo de Prosa, nosso convidado fala sobre as obras e sobre a educação tecnológica do Estado. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente, Marcelo, quando foi que você começou a pesquisar sobre o Instituto Federal do Espírito Santo, que já foi escola técnica, que já teve aí vários nomes? É o seguinte, na verdade esse livro é o resultado da minha tese de doutorado que eu defendi em 2004 na Universidade Federal Fluminense, né? Hoje, como professor da UFES, a gente está editando um texto que é resultado de um trabalho longo, que começou em 2000 quando eu comecei a fazer o doutoramento, e que se concluiu muito depois já com uma segunda versão da tese, mais enxuta para livro, né? Esse livro foi apoiado pelo FACITEC e ele é o resultado, ele conta um pouco a trajetória dessa instituição de formação profissional, seguramente uma das mais importantes instituições de formação profissional do Espírito Santo e do Brasil. E essa instituição, ela começa em 1910, ela é criada por um decreto de Nilo Peçanha em 1909, passa a funcionar em 1910, com um nome diferente desse de hoje, que era a Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo. E essa escola, ela funcionava no centro de Vitória, em frente ao Parque Moscoso, ali na Presidente Pedreira. Essa escola era praticamente um asilo de órfãos, etc. E ela funcionou ali no centro até 37 com esse nome. Em 37, já com o governo Vargas, ela passa para uma outra denominação, ela passa a se chamar Liceu Industrial de Vitória e fica com essa denominação e neste lugar até 1942, quando ela é transferida para Jucutuquara, naquele prédio novo que todos nós conhecemos, ali na Avenida Vitória, e ela passa então a ter o nome de Escola Técnica de Vitória. Ela fica ali com essa denominação até 1965, em pleno governo militar ela é transformada então em Escola Técnica Federal do Espírito Santo, e essa nova denominação fica até o ano 2000, quando ela se torna um Cefet, já no governo FHC, e mais atualmente, agora em 2008, 2010, ela vem se transformando então no que a gente chama de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que passou a se chamar de IFES, né? Então tem o IFES do Rio de Janeiro, o IFES do Espírito Santo, o IFES da Bahia, assim no Brasil todo. Marcelo, você disse que esse livro é resultado de uma tese de doutorado, né? Mas por que você começou exatamente a pesquisar a história do IFES? Primeiro porque a minha trajetória toda de pesquisa na área de educação profissional, já tem mais de 20 anos que eu estudo esse tema. Eu publiquei em tempo recente um livro sobre a história do Senai no Espírito Santo, né, onde eu conto a história do Senai e particularmente esse foi o resultado da minha dissertação. E agora então eu faço o texto sobre o IFES. Na verdade, esse tema da educação profissional é muito importante, porque ele diz respeito ao futuro do país, ao futuro do Estado, ao desenvolvimento econômico e também às oportunidades que os jovens capixabas possam ter nesse novo momento econômico do Espírito Santo. Então, é uma questão muito importante. Essas instituições, principalmente o IFES, por ser uma instituição pública, tem um papel muito importante em gerar oportunidades para os jovens, né, e para que eles possam tanto enxergar a possibilidade de ingressar na universidade, no curso superior, fazendo um bom ensino médio, ou mesmo se inserir no mercado de trabalho a partir dos cursos técnicos. Em todo esse tempo de pesquisa, você leu documentos, conversou com pessoas, como é que foi? Como é que você conduziu essa pesquisa?
Na verdade, ela é o resultado de uma análise documental. Eu passei 6 meses dentro da escola técnica, né, que é o nome que a gente ainda ficou mais marcado. Eu passei 6 meses lá dentro olhando todos os documentos, achei documentos assim de 1910, 1934, que eles nem sabiam que tinham. Né. Eu conversei com algumas pessoas, conversei com o antigo diretor Zenaldo Rosa da Silva, conversei com o Tadeu Piscinati, conversei com o Dênio, conversei com o próprio Jardim Pella, né? Mas a minha abordagem não foi uma abordagem de relatos pessoais, a minha abordagem foi mais histórica e a minha ideia foi a seguinte: eu tentei mapear os modelos pedagógicos de cada modelo desse que a gente comentou e o papel que eles exerceram na indústria capixaba, no desenvolvimento capixaba, qual foi a articulação ou desarticulação que esses modelos pedagógicos propiciaram a economia capixaba e a oportunidade para os jovens. Então ela é uma tese de âmbito pedagógico e sociopedagógico que tem como método a investigação histórica e que dá uma espécie de avaliação de qual o papel do Estado na relação da escola com o mercado. Eu verifiquei que toda vez que a escola ficava muito refém do mercado, isso se dava porque o Estado se afastava no seu papel de mediação dessa relação. E isso não se tornou uma coisa adequada. Isso acontece particularmente quando ela se cefetiza. Quando ela sai do modelo Escola Técnica Federal do Espírito Santo e passa a ser Cefet, havia uma crise, né, uma crise econômica, o Plano Real, a política do governo da FHC foi uma política de proibição da oferta de ensino médio, de proibição de criação de novas unidades, e isso jogou a instituição numa tentativa de gerar autonomia financeira. Isso não foi bom para a instituição, por quê? Porque ela ficando refém demais do mercado, ela acabou por fazer aquilo que o mercado queria, perdendo de vista o horizonte das necessidades e expectativas dos jovens. Marcelo, houve algum momento em que a escola técnica chegou a ser mais importante para a formação do estudante capixaba? Em algum momento ela foi mais importante ou ela ainda é importante a todos os momentos hoje? A gente sabe que agora o Espírito Santo vive essa questão do pré-sal e todo o crescimento e a demanda de mão de obra que ela cria, que esse momento cria. Você acha que a escola técnica teve algum momento importante, algum momento menos importante, ou ela sempre foi importante em toda a sua trajetória? Pela não existência de outras instituições desse porte com esse papel no Espírito Santo e pela certa fragilidade da oferta estadual em educação profissional, ela sempre foi importante. Agora, a partir de 42, ela se tornou uma escola estratégica e, sobretudo, a partir de 62, quando ela cria o primeiro curso técnico. A partir daí, ela vai eliminando os cursos ginasiais e fica só com o curso técnico aproximadamente de 65, 70 até o ano 2000. Essa é a fase áurea dessa instituição que nessa época se chamava Escola Técnica Federal do Espírito Santo. Ela era o horizonte para egressos das classes média, alta e baixa, o horizonte mais nítido para uma inserção qualificada no mercado de trabalho. Então, você pega aí, você encontra egressos dessa escola que hoje são profissionais liberais, que são empresários, que são pessoas que estão nas indústrias, que são professores da universidade e que tiveram essa trajetória marcada por esse ensino de qualidade. Então eu penso que, e também ela também foi muito importante naquele momento da industrialização. O começo da CST, hoje a ArcelorMittal, Aracruz, essas grandes indústrias, elas se nutriram muito dessa força de trabalho formada ali nessa escola. Então, se você pegar a fase histórica mais importante, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo, foi essa fase de Escola Técnica Federal. Agora, nós estamos vivendo uma outra fase também muito importante, porque nunca no Estado essa escola teve, como tem hoje, uma ampliação desse molde. Então, sem precedentes, ela sai assim de 2.000 para 10.000 alunos, né? Então, ela sai de 3 unidades para 18 unidades, então ela passa a ter uma capilaridade. Então, você chega, por exemplo, assim, em Venda Nova, tem um prédio gigantesco com IFES lá. Isso é uma coisa impensável
impensável na época do FHC. Há alguns anos fala-se muito, as pessoas acreditam que o Espírito Santo não tem mão de obra qualificada. Isso realmente aconteceu, mas você acha que isso está mudando? Isso vai mudar? Esse investimento feito no ensino técnico e também superior, você acredita que isso pode ser superado? Existe a possibilidade de corrigir o que aconteceu na época da implantação de grandes projetos. Se você for hoje na CST, na Vale, nas principais indústrias aqui, você vai ver o pessoal velho de casa lá, que é chefe, que é gerente. Um veio da COSIPA, outro veio da CSN, outro veio da Uzi Minas. Ou seja, nós não tínhamos um know-how aqui de engenheiros de técnico na área siderúrgica, para dar um exemplo da siderurgia, né? E passamos, já tem um tempo que temos esse parque aí, agora vamos para uma nova oferta mais ligada ao petróleo. Então é possível que venha gente de Macaé, gente de outras empresas, porque tem um know-how. Mas agora nós temos uma capacidade, uma infraestrutura que está se ampliando de formar jovens e fazer com que esses jovens, os jovens capixabas, tenham os empregos capixabas. Né? Então a gente tem que tornar cativo essa possibilidade, porque senão a gente começa a assistir o que acontece hoje. Criminalidade, violência e crescimento econômico. Quer dizer, as duas coisas seriam incompatíveis se você não analisasse o seguinte, que nós estamos perto da maior oferta de qualificação profissional em outros estados. 60% da oferta de qualificação profissional, quer seja no nível técnico, quer seja no nível superior, está em torno do Espírito Santo, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E nós respondemos apenas por 2,7% dessa oferta de qualificação profissional. Então, mesmo que a gente tenha qualidade, a gente não vai ter quantidade para competir. Né? E nós temos que medir muito essa capilaridade, essa diversificação setorial que o IFES tem hoje, de oferecer cursos de vários tipos, para que essa oferta seja rápida, seja adequada e consiga responder a essa necessidade, senão a gente vai perder essas melhores oportunidades. E nos anos 80 isso fazia sentido, hoje já não faz mais sentido e eu acho que está na pauta governamental essa questão de ampliar a oferta estadual, de fortalecer a ampliação dos IFES, né? E isso é fundamental para que a gente não assista o mesmo processo. O Espírito Santo cresce e a população não enriquece. Marcelo, em algum momento as pessoas deixaram de acreditar no ensino técnico e passaram a dar mais valor ao ensino médio ou até mesmo ao ensino superior? No ensino técnico, elas nunca deixaram de acreditar, mas já deixaram de acreditar no ensino médio. Tem uma pesquisa da FGV, do Marcelo Neri, que ele mostra que a evasão no ensino médio e lá pelo final do ensino fundamental, sétima e oitava série, é extremamente preocupante. Os alunos vão à escola e não querem ficar na escola, porque a escola não tem interesse nenhum em ficar na escola e eles evadem por falta de sonho, por falta de perspectivas, eles não acreditam na inserção deles no ensino superior, isso falando principalmente daqueles mais de classe média e numa condição econômica pior. Então, essa população é justamente a população que às vezes se acopla a práticas não necessariamente louváveis, de violência e tal, e criminalidade. Então é necessário trazer esses jovens, é necessário que eles voltem a acreditar no ensino médio. Mas o que dá credibilidade no ensino médio é o ensino técnico. Ou seja, a relação ensino médio e ensino técnico, essa integração, ela tanto fortalece o ensino técnico, quanto fortalece o ensino médio. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo concreto, o Vasco Coutinho é uma escola estadual que tem ensino técnico, tem alta evasão. Por quê? Porque lá não tem ensino médio. Aí você vai numa outra escola, Paz Barreto, aqui no centro de Vitória, em Vitória, aqui nessa região, perto da CEDU aqui. Lá também tem alta evasão, porque não tem ensino técnico. Então, quando você junta o técnico com o médio, você fortalece, porque o aluno começa a enxergar duas possibilidades. Uma possibilidade de profissionalização e uma possibilidade de prosseguimento para o vestibular. Ok, Marcelo, muito obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo. E no próximo bloco, nós vamos continuar falando